Em 2002, o Brasil parou diante da frieza de Suzane von Richthofen, uma jovem de classe alta que planejou a morte dos pais e chorou teatralmente no enterro. O país achava que estava diante de um crime sem precedentes, mas o país estava errado. 8 anos antes de Suzane chocar o mundo, o interior de São Paulo foi palco de um massacre ainda mais devastador, cirúrgico e misterioso. Um jovem estudante, trabalhador e o orgulho da sua família usou a arma do próprio pai para exterminar não apenas os pais e a irmã na calada da noite, mas também viajou para outra cidade para tomar café com os avós e executá-los pelas costas. A semelhança com o caso Richthofen é assustadora. A mesma simulação de assalto, os dois foram curtir a vida após os crimes e o mesmo choro desesperado carregando o caixão das vítimas. Mas esse caso esconde um enigma que Suzane nunca teve. Até hoje, ninguém sabe a verdadeira motivação. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer a história de Gustavo Pissardo. Para entender o tamanho do choque que esse crime causou, precisamos voltar no tempo e olhar para a rotina da família Pissardo em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eles eram o retrato típico de uma família de classe média trabalhadora, sem luxos, sem ostentação, mas com uma vida bem confortável. O pai, Gumercindo Pissardo, tinha 46 anos e trabalhava há 20 anos como encarregado de manutenção do setor de refrigeração na General Motors, em São José. Um homem trabalhador que garantia aí o sustento da sua família. A mãe, a dona Adelaide Pissardo, tinha 49 anos e dedicava sua vida a cuidar do lar e dos seus filhos. O casal tinha 3 filhos, Gustavo, Adriano e Maria Paula. O mais velho era o Gustavo Pissardo, que tinha 21 anos quando os crimes aconteceram. Ele era descrito por amigos e conhecidos como um rapaz calmo, inteligente e reservado. Desde criança, ele sofria com crises de epilepsia e familiares acreditavam que isso poderia ter relações aí com complicações na hora do seu parto. Mas isso não foi confirmado, enfim. Ele sempre se tratou para epilepsia e estava tudo bem controladinho. O Gustavo estudou mecânica na Escola Técnica Everardo Passos e trabalhava na GM junto com o seu pai. Aliás, ele se inspirava muito no pai dele. Ele havia prestado o serviço militar obrigatório por volta aí dos seus 18 anos e durante o período em que ele serviu ao exército, ele atuou como monitor de tiro, então ele era um excelente atirador. Então ele serve ao exército, faz curso e atua na mesma empresa que o pai. E ainda pensando no seu futuro, ele tinha o desejo de prestar vestibular para direito na USP. O Gustavo realmente era o orgulho da família, um filho amado e um exemplo como irmão, inclusive no amor pelos esportes. O Gustavo gostava muito de jogar basquete e isso acabou se tornando o esporte dos irmãos. Tanto que o filho do meio, o Adriano Pissardo, que tinha 19 anos, era jogador profissional de basquete e morava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde ele jogava pelo CEE de Nova Friburgo. E tinha também a caçula, Maria Paula Pissardo, que tinha 18 anos. Ela tinha feito magistério no Cefam e atuava como auxiliar de professora do 1º grau. E assim como os irmãos, ela também jogava basquete, ela jogava no SESI da cidade. E eu vi alguns comentários nas redes sociais de pessoas que estudaram com ela, disseram que ela era muito gentil. E também eu vi um comentário de uma moça que teve aula com ela, que ela foi auxiliar da professora dela ali na pré-escola e ela tem ótimas recordações dela como professora, como auxiliar ali. Então era uma menina também fantástica. Uma bela família, gente, filhos muito bem criados, cresceram indo à missa e ao clube da cidade, eles tinham muitos amigos. Assim, não era para ter motivos para ter qualquer tipo de problema por causa de criação ou do seu estilo de vida. Pois muito que bem,
Infelizmente, tudo isso chegaria ao fim. Era início de uma noite de quinta-feira, dia 29 de setembro de 1994. O Gustavo, ele começou a se queixar de fortes dores de cabeça. E isso acontecia assim até com uma certa frequência. O Gustavo sempre tinha essas dores de cabeça. E lembra que eu disse que ele também era epilético? Então ele fazia o acompanhamento. Então o pai ali preocupado, né? O seu Gumercindo ficou preocupado e decidiu levar ele imediatamente para o Hospital Policlin. Lá ele foi examinado e deram para ele um remédio para sua dor de cabeça chamado Lisador, que é um remédio, né, gente, muito usado para dor de cabeça, muito comum, mas ele vai aparecer mais aí no decorrer da história. Eles retornaram para casa por volta das 10 da noite e o Gustavo foi se deitar. Inclusive, dizem que o pai dele ficou com ele até que ele adormecesse em seu quarto. Olha aí que pai fofinho, né? Por volta das 2 da manhã, o Gustavo acordou, levantou e fez o impensável. Absolutamente do seu nada, Gustavo pegou o revólver calibre 32 do próprio pai, que ficava guardado na casa. A sua mãe Adelaide e a sua irmã Ana Paula estavam em um quarto assistindo TV, enquanto seu pai estava na sala também assistindo a televisão. O Gustavo então entrou no quarto armado e atirou 2 vezes contra sua irmã, que estava ali na cama. E ao ver aquela cena, sua mãe começou a gritar e ele foi lá e deu um tiro na cabeça dela. Na sala, ao ouvir os disparos, o seu Gumercindo percebe o perigo e corre ali para o corredor, mas dá de cara com o filho armado. O pai então se vira, né, tenta fugir, mas o Gustavo o persegue e atira friamente contra a sua nuca. Ali, o triplo homicídio tinha sido consumado. Gustavo simplesmente acordou e matou todo mundo. Ao ver aquela cena, ele pensou: tenho que fazer alguma coisa para ninguém desconfiar que fui eu. Então, ele começa uma encenação fria para despistar as investigações, tentando fazer com que o crime parecesse um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que teria sido cometido por assaltantes desconhecidos. Ele então bagunçou os armários, as gavetas, o guarda-roupa, espalhou as roupas e os pertences ali pelo chão, para simular que a casa havia sido revirada pelos criminosos em busca aí de bens de valor. Para dar aí veracidade ao assalto, ele pegou algumas joias da mãe e da irmã, algumas folhas de cheque e o aparelho de videocassete da sala, na época, né, gente? Caríssimo um videocassete. Ele pega tudo isso, além de forjar como se tudo tivesse sido feito por um assalto. Ele ainda quis sugerir tentativa de abuso. Então, ele retirou parcialmente as roupas da sua mãe e da sua irmã. Depois disso, ele cobriu os corpos. Que ladrão abusador cobre os corpos antes de ir embora? Enfim. Ele recolhe ali as cápsulas deflagradas dos projéteis para evitar que a perícia identificasse a arma imediatamente. Ao sair, ele ainda trancou a casa pelo lado de fora, deixando os corpos dos pais e da irmã lá dentro. Pegou o carro da família e iniciou uma viagem em direção à casa dos seus avós, porque o seu plano cruel não tinha terminado ali. Ele pegou o carro da família, uma caminhonete Chevrolet C20 branca, e por volta das 2h30 da manhã de sexta-feira, isso já era aí dia 30 de setembro de 1994, e dirigiu pela rodovia Dom Pedro I por cerca de 2 horas. O destino era a casa dos seus avós paternos, que moravam em Campinas. Gente, está uma chuva, começou uma chuvinha bem gostosinha, sabe? Mas eu não sei se ela vai atrapalhar aqui o áudio, mas eu espero que dê para vocês acompanharem bem a história. Ele chega em frente, então, da casa dos avós por volta das 4h30, 5 horas da manhã. Seus avós eram João Pissardo, de 74 anos, e Antônia Pissardo, de 64 anos. Como ainda era muito cedo, estava escuro, ele esperou que os avós acordassem para poder entrar na casa. Ao perceber que os avós, o seu João e a dona Antônia, já estavam acordados, o Gustavo foi lá e bateu na porta. Era muito cedo, mas sem desconfiar de nada, os avós o recebem com muito carinho. Pede para ele entrar e eles vão para a mesa tomar um café da manhã que a avó dele já tinha feito.
O Gustavo diz que está com fome, então a sua avó vai preparar um ovo ali para ele. Eles começam a conversar e de uma forma muito tranquila, o Gustavo conta para os avós tudo o que tinha feito. Calmamente, gente, ele falou que tinha, assim, acabado de tirar a vida do pai, ou seja, o filho dos avós dele, da sua mãe e da sua irmã, numa maior naturalidade. Os avós nem tiveram tempo de entender ou lamentar as perdas que eles tiveram. O Gustavo sacou seu revólver calibre 32 e atirou contra o seu avô, o seu João, dando um tiro na sua nuca. A dinâmica parece que foi mais ou menos assim. Após ele contar, o seu avô até tentou ter uma reação, talvez ele quisesse ligar para a polícia, então ele provavelmente fez algum movimento, ele ficou de costas para ele, né? E aí ele foi lá e atirou na nuca do seu avô. Ao ouvir o disparo contra o marido, a avó, a dona Antônia, correu para a cozinha, mas Gustavo estava bem atrás dela e pelas suas costas dá um tiro que atinge também a nuca dela e ela morre na hora. A sua avó cai do lado do fogão, onde ela estava ali preparando o ovo para o neto comer, né? E em seu rosto tinha uma expressão de choque. Foi muito forte essa cena, gente. Encontrar ela ali dessa forma, com um semblante de choque, do lado do fogão que ela estava fazendo um ovinho pro neto, e este neto tira a vida dela, é muito impressionante. E lembra que eu falei que o Gustavo tinha sido monitor de tiro no exército? Então, ele atirava muito bem. O Gustavo matou as 5 pessoas disparando contra regiões vitais, como a nuca e a cabeça, sem errar os alvos e sem deixar feridos. Todos morreram de forma imediata. Ele agiu com a precisão cirúrgica de alguém que dominava completamente os fundamentos de tiro prático. Após garantir que os 2 idosos estavam mortos, o Gustavo repetiu parte do protocolo que ele havia feito lá na casa dos seus pais. Ele bagunçou alguns cômodos e revirou os pertences ali para manter a narrativa de que tinha uma quadrilha de assaltantes que estava atacando a família em diferentes cidades. Ele recolheu as cápsulas deflagradas da arma, saiu da casa e também trancou a porta por fora para adiar aí ao máximo a descoberta dos corpos. Entrou na caminhonete e seguiu. Um plano quase perfeito, né, gente? Só que não. Sério mesmo que ele pensou que a polícia ia acreditar que um criminoso qualquer teria assaltado as 2 famílias em cidades diferentes e matado todo mundo. Bom, por volta das 7 da manhã ou 7h30, ele sai da casa dos avós e ele ainda queria mais. Ele pensa em dirigir até a casa dos seus tios, que também moram em Campinas, a sua tia Maria Helena, que era a irmã do seu pai, o marido dela, o tio Joaquim, e ainda o casal tinha 2 filhos. Mas por um milagre, ele desiste. Se ele tivesse seguido, seria provavelmente mais 4 mortes. No total, teria sido 9 vítimas. Imagina, 9 pessoas da família morrer assim do nada. Mas ele, graças a Deus, aí interrompeu o plano pelo caminho, né? E desistiu de ir para casa dos tios. Ele pega então a estrada de volta para São José dos Campos para dar início ao seu belo final de semana, indo ao shopping e para a praia. Olha aí que bela programação que ele fez. Ele retornou para casa da família por volta das 10 da manhã e os seus planos era ir curtir o final de semana na praia em Caraguatatuba. Afinal, ele precisava de um descanso, né, gente? Cansou muito tudo que ele fez, né? E um álibi para ele estar fora de casa e não ter sido morto junto com a sua família. Ele então vai até o shopping em São José dos Campos, onde ele agiu com toda a naturalidade do mundo, fez ali as suas comprinhas, comprou 2 bermudas novas e ainda parou na praça de alimentação e comeu ali seu belo cachorro quente. O Gustavo estava namorando há cerca de 5 meses com a estudante Maria Cristina, que na época tinha 21 anos. Então ele liga para a namorada e fala: "Bora passar aí o final de semana em Caraguá?" Ela aceita e os 2 pegam a caminhonete da família e na tarde daquele dia mesmo vão para o litoral norte.
litoral norte aqui de São Paulo. Durante o fim de semana, o sogro e o cunhado do Gustavo, o pai e o irmão da Maria Cristina no caso, também viajaram para a praia e se juntaram com os dois. E lá ele passou o final de semana como se nada tivesse acontecido, tomou sol, nadou no mar, conversou e brincou normalmente com a namorada e com a família dela, comeu, bebeu, dormiu tranquilamente. Tava feliz da vida o rapaz. Agora eu te pergunto, como uma pessoa pode cometer um crime desses e ser capaz de curtir o final de semana logo em seguida? Um ponto importante que temos que lembrar, gente, é que naquela época não tinha celular como temos hoje. A comunicação era precária, né? Poucas casas tinham telefone, as ligações eram super caras e a comunicação péssima. Então, para o Gustavo, os pais até já poderiam ter sido encontrados, mas ele só não tinha ficado sabendo. Ele estava, inclusive, apostando nisso, mas na segunda-feira, quando ele volta da praia, a casa estava lá intacta. Os corpos lá dentro, ninguém tinha descoberto o crime. E é agora que o Gustavo tira o ator que existe dentro dele e começa um baita teatro. Ele entrou na casa, que ele mesmo tinha trancado aí na sexta-feira, e começou a gritar desesperadamente, fingindo choque de encontrar os pais e a irmã mortos. Para dar aí mais veracidade à farsa, ele saiu correndo para a rua em estado de suposto pânico. Ele vai até a casa de um vizinho e, chorando muito, contou que a casa havia sido assaltada e que a sua família estava toda morta. O próprio vizinho, impactado pelo desespero teatral ali do Gustavo, ligou para a polícia militar e para o corpo de bombeiros, informando aí sobre o suposto latrocínio. Pouco tempo depois, o irmão mais novo do Gustavo, o Adriano, chega do Rio de Janeiro. Então ele chega lá sem saber de nada. E isso que salvou a vida dele, gente, porque se ele morasse junto, com certeza ele tinha morrido junto. Ele vê aquela cena, abraça o seu irmão ali no meio da rua e os dois choram juntos diante da polícia. O Gustavo manteve o papel de bom filho e irmão devastado o tempo todo, chegando a prestar depoimento na delegacia naquela tarde ainda como testemunha e vítima. Paralelo a tudo isso, gente, os corpos dos avós, o seu João e a dona Antônia, foram descobertos antes dos pais e da irmã dele. Na noite de domingo, dia 2 de outubro, o casal de tios dele, aquele casal, né, que ele tinha desistido de matar, a Maria Helena e o Joaquim, eles estavam muito preocupados porque os idosos não tinham dado sinal de vida. Eles não atendiam os telefonemas e não deram notícias ao longo do final de semana inteiro. Como isso era incomum, o casal decide ir até a casa deles para ver aí o que estava acontecendo. Eles sempre tinham contato, gente. Então, para eles era muito incomum, eles ficaram muito preocupados e foram lá ver. A Maria Helena, ela tinha a chave da casa dos seus pais, pois eles eram ali os familiares mais próximos do casal de idosos. Então, eles cuidavam e ajudavam eles ali no que eles precisassem. Eles chegam, a casa tá toda trancada, tá escura. Eles entram e dão de cara com os corpos e a casa toda revirada. Imediatamente após o choque ali do encontro, Joaquim e Maria Helena ligaram para a polícia. A polícia inicialmente acreditou que seria um latrocínio, sem imaginar que poucas horas depois, na manhã de segunda-feira, o próprio Gustavo simularia o encontro dos corpos do restante da família em São José dos Campos. E esse foi um dos momentos mais trágicos e cruéis de toda a cronologia do crime. Assim que a polícia foi acionada e o choque inicial da descoberta dos corpos dos avós em Campinas aconteceu, naquela mesma noite de domingo, a Maria Helena e outros parentes tentaram ligar repetidamente para a casa do Gumercindo para avisar sobre a morte dos pais dele. E claro, ninguém atendia na casa da família lá em São José dos Campos, o que começou a deixar os parentes em Campinas ainda mais angustiados e intrigados. O que a Maria Helena não tinha como imaginar era que o irmão Gumercindo, a cunhada Adelaide e a sobrinha Ana Paula já estavam mortos dentro daquela casa trancada há quase 3 dias.
Como ninguém atendia ao telefone, a família passou a noite de domingo sem conseguir avisar o Gumercindo. A verdade só começou a vir à tona na manhã seguinte, na segunda-feira, quando Gustavo voltou da praia e encenou lá a descoberta dos corpos na primeira casa, fazendo com que os policiais das duas cidades finalmente cruzassem as informações e percebessem que se tratava da mesma família. Eu nem consigo imaginar a loucura que foi tudo isso. Imagina descobrir que parte da sua família está morta em uma cidade e outra parte está morta em outra cidade. Foram 5 mortes, foi terrível e assim muito difícil de acreditar. Bom, os corpos já estavam ali, já foram encontrados, o que tinha que fazer? O enterro, né? O enterro dos 5 membros da família ocorreu sob forte clima de comoção e revolta popular, já que a cidade inteira acreditava que uma quadrilha cruel havia exterminado a família Pissardo. Os 5 foram enterrados no mesmo local. A família decidiu levar os corpos dos avós para serem enterrados com o restante da família em São José dos Campos, unindo então as 5 vítimas. O Gustavo, claro, compareceu ao velório e ao enterro. Ele carregou o caixão do pai, chorou muito ao lado do seu irmão Adriano e recebeu o abraço e a solidariedade de dezenas de parentes, amigos e vizinhos. Mas se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã? Não, senhoras e senhores. A dona Polícia Civil, na mesma noite do enterro, já tinha provas técnicas suficientes de que não havia sido um assalto. Lá em São José dos Campos, a polícia verificou e viu que, apesar do quarto revirado, nenhuma porta ou janela tinha sinais de arrombamento. Quem matou a família tinha a chave da casa. Para piorar a situação, vários objetos de valor que qualquer assaltante levaria estavam intactos. E sobre a mesa estava a quantia de R$30. E R$30 naquela época, gente, era muito dinheiro. E que ladrão ia ver ali essa grana toda dando sopa e não iria levar? O golpe final no álibi de Gustavo veio de Campinas. Quando os corpos dos avós foram descobertos, a balística foi impecável. Os projéteis saíram da mesmíssima arma usada em São José dos Campos. O assassino, então, era alguém de dentro, alguém que tinha acesso livre às duas casas. Com o irmão Adriano tendo um álibi perfeito, todas as lentes da polícia se voltaram para o Gustavo. Além disso, um vizinho estava lá, não sei fazendo o quê, 6 horas da manhã, mas ainda bem que estava. E ele viu o Gustavo parando com a caminhonete. A caminhonete, pelo que eu entendi, era uma caminhonete muito nova e era um modelo que chamava muito atenção. Então isso marcou ele. Ele se recorda da caminhonete estando lá em frente à casa e ele se recorda de ver o Gustavo saindo do carro, e entrando na casa dos avós. Ele, obviamente, não conhecia, não sabia muito bem quem era o Gustavo, mas ele sim sabia descrever ali como era a pessoa que desceu do carro e entrou na casa das vítimas. Então, isso foi um ponto, assim, que já colocou o Gustavo lá em Campinas. O carro estava em Campinas, provavelmente quem estava no carro era o Gustavo. Então, quem fez aquilo? O Gustavo. Convocado para depor, Gustavo caiu em contradições terríveis sobre os horários da sua viagem e demonstrou uma frieza que incomodou os investigadores. Pressionado pelo delegado diante das provas físicas e da conexão balística, Gustavo quebrou. Apenas 2 dias após enterrar a família, ele confessou o massacre em detalhes. Após a confissão formal, a polícia imediatamente decretou a sua prisão temporária para garantir a segurança dele diante da revolta popular e aí a continuidade das investigações. O Gustavo foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté, um presídio de segurança máxima famoso aqui no estado de São Paulo por abrigar presos de alta periculosidade. Lá, ele foi colocado em uma cela isolada. O detalhe que chamou a atenção da imprensa na época foi que ele levou consigo apenas um colchão e uma bíblia que pertencia à sua mãe, a Adelaide. O que mais intrigou a polícia e os peritos foi que o Gustavo nunca deu uma explicação clara ou um motivo real para ter dizimado a própria família. Ele simplesmente dizia que deu um branco ou ele mantinha o silêncio.
Por conta disso, ele passou por uma extensa bateria de exames psicológicos e psiquiátricos ao longo de mais de 2 anos. Os laudos resultaram em conclusões complexas. Os médicos apontaram que ele era semi-imputável, e isso foi um dos pontos centrais de todo o seu julgamento. O exame e as avaliações feitas lá na casa de custódia de Taubaté indicavam que o Gustavo apresentava alterações neurológicas, epilepsia, distúrbios de comportamento e capacidade mental parcialmente reduzida no momento dos crimes. Na prática, o termo semi-imputável significa que a pessoa não é considerada totalmente incapaz, mas também não possui plena capacidade mental. Ou seja, ele entende parcialmente o que está fazendo, porém com um discernimento reduzido. Os exames indicavam traços pronunciados de psicopatia e frieza emocional extrema, mas sem uma doença mental clássica que o tornasse completamente incapaz. O julgamento por júri popular aconteceu anos depois, em 3 de abril de 1997, no Fórum de São José dos Campos. O local foi cercado por forte esquema de segurança e as senhas para assistir ao julgamento se esgotaram em poucas horas na semana anterior. Quando o julgamento começou, a defesa já sabia que seria impossível negar os assassinatos. O Gustavo havia confessado detalhadamente tudo para a polícia. A estratégia dos advogados, então, não era absolver o Gustavo pelos fatos, mas convencer os jurados de que ele não possuía plena capacidade mental no momento dos crimes. Decidiram partir pro quê, né, gente? Se não tem o que alegar, alega insanidade, né? Sempre assim. É um negócio ali do surto, é um negócio do medicamento, enfim. A defesa apostou quase tudo na tese de semi-imputabilidade. Os advogados sustentavam que o Gustavo sofria de epilepsia desde a infância e que exames neurológicos haviam encontrado alterações cerebrais próximas ao seu sistema límbico, região associada ao controle emocional, impulsividade e comportamento. Psiquiatras que participaram do caso afirmavam que ele apresentava características de personalidade alterada e possíveis distúrbios neurológicos relevantes. O nome do psiquiatra forense Guido Palomba ganhou enorme destaque durante o processo porque ele classificou o Gustavo como um epilético condudopático, termo usado para descrever pessoas com alterações comportamentais ligadas a quadros neurológicos. E o seu Guido Palomba, né, gente, se tornaria aí um dos psiquiatras forenses mais famosos e envolvidos em casos muito famosos também aqui no Brasil. Então, a defesa insistia que não existia motivo racional para os assassinatos. Não havia disputa por herança, se bem que a família tinha aí até um certo dinheirinho. Eles tinham 2 casas, carro, moto, um valor alto de um seguro pela morte do pai. Então, assim, pobrinhos eles também não eram. O patrimônio total foi avaliado em cerca de R$200 mil, que pra época, gente, era assim, muita grana. Teve filhos matando os pais depois disso por muito menos dinheiro. Mas para a defesa, a herança não era motivação. Também não existia histórico grave de violência familiar, como eu já disse, né? Ele tinha uma família muito boa e estruturada. Para os advogados, aquilo indicava que os crimes teriam ocorrido em um estado mental profundamente alterado. É isso, gente. Eles falaram, não foi por dinheiro, porque a família não tem dinheiro. Não foi por briga na família, por família mal estruturada, porque a família passava muito do bem obrigado. Então, por que o menino fez isso? Porque estava em um estado mental profundamente alterado. Fora isso, eles também quiseram alegar que a perda de controle e consciência do Gustavo tinha sido causado pelo lisador. Lembra, gente, que no dia ele estava com dor de cabeça e seu pai levou ele ao médico? Muito que bem, os advogados usaram isso. Embora os médicos negassem que a medicação pudesse causar aí um surto homicida daquela magnitude, a defesa tentava construir a imagem de um jovem neurologicamente fragilizado, emocionalmente perturbado e incapaz de compreender plenamente os próprios atos naquela madrugada. Gente, mas para um lisador fazer alguma coisa com alguém, precisa aí de uma dose
cavalar, convenhamos, né? Não seria uma dose de lisador que ia fazer o menino surtar e matar 5 pessoas da família. Enquanto isso, a acusação seguia uma linha completamente oposta. Para o Ministério Público, Gustavo sabia exatamente o que estava fazendo em cada etapa do crime. O promotor sustentava que a sequência de ações demonstrava organização, consciência e planejamento incompatível com um surto mental descontrolado. A promotoria explorou fortemente o comportamento dele após os assassinatos. Segundo a acusação, alguém totalmente fora da realidade não conseguiria agir de maneira tão lógica e coordenada durante tantas horas. Até acontece surto, gente. A pessoa fica muito tempo em surto. Mas fazer tudo certinho, sabe? Viajar, fazer tudo que fez, sabe? Não cola. Os promotores destacavam que, depois de matar os pais e a irmã, o Gustavo dirigiu até Campinas, conversou com os avós e os matou quando percebeu que eles poderiam denunciar os crimes. Depois disso, ele retornou para São José dos Campos, arrumou suas roupas, pegou o dinheiro, organizou parte da cena do crime e ainda viajou para Caraguatatuba com a namorada. O seu comportamento lá no litoral também impressionou muito os investigadores. Ele passeou, né, gente, como eu já falei, conversou normalmente, saiu com a namorada e não demonstrava nervosismo aparente. Para a acusação, isso desmontava completamente a tese de insanidade. Quem tá em surto psicótico não ia pensar em tantos detalhes assim, sabe, gente? E uma outra coisa que é bem impressionante imagina pra essa namorada, né, que tava ali num relacionamento até que recente, né, 5 meses, é um relacionamento recente. Você passa um final de semana maravilhoso com o seu namorado e com a sua família na praia, tudo mil maravilhas, né? E quando volta, descobre ali que seus sogros, sua cunhada tinha morrido e aí do nada quem matou? Teu namorado. Cara que dormiu contigo lá na praia, sabe? E ela deu depoimento e ela falou que ele realmente devia estar com um problema mental, porque pra ter coragem de fazer aquilo e agir da forma como ele agiu na praia, com certeza ele realmente tinha um problema mental. Outro ponto importante levantado pelo Ministério Público foi a tentativa de ocultação de provas. Segundo as investigações, o Gustavo teria descartado objetos e a arma que ele utilizou nos crimes durante aí o seu trajeto pela rodovia Dom Pedro I, aí de volta para São José dos Campos. Ele descartou tudo num rio que eu acredito que seja o rio da minha cidade, Atibaia, porque é o rio que fica aí entre as cidades. A promotoria também afirmava que ele tentou criar uma falsa impressão de assalto na casa da família. Esses detalhes eram usados para reforçar a ideia de que ele tinha plena consciência da gravidade dos seus atos e tentava dificultar o trabalho da polícia. Durante o julgamento, o fórum ficou lotado, haviam filas para entrar, cobertura intensa da imprensa e uma enorme expectativa em torno do resultado. Muitos queriam ouvir diretamente do Gustavo o motivo dos crimes, mas ele nunca apresentou uma explicação clara e convincente. Em vários momentos ele chorou diante dos jurados, mas as suas respostas continuavam vagas. A ausência de motivação concreta deixava o caso ainda mais perturbador. Um dos momentos mais delicados do processo foi justamente a discussão sobre o laudo psiquiátrico. Os próprios especialistas da Casa de Custódia de Taubaté concluíram que Gustavo era semi-imputável, ou seja, possuía capacidade mental reduzida, mas não totalmente anulada. Curiosamente, acusação e defesa usavam o mesmo laudo para chegar a conclusões opostas. A defesa afirmava que a redução da capacidade mental explicava a irracionalidade dos assassinatos. Já a promotoria argumentava que o próprio laudo reconhecia que Gustavo ainda tinha discernimento suficiente para entender o caráter criminoso de suas acusações. A acusação pediu uma pena de 150 anos, mas devido aos laudos psiquiátricos, a defesa conseguiu reduzir essa pena. A condenação foi unânime e todos os jurados o declararam culpados. Ele recebeu uma pena de 63 anos e 4 meses de prisão em um presídio fechado e não num hospital psiquiátrico como a defesa aí queria.
E aí, gente, uma coisa muito impressionante também, o irmão dele, por incrível que pareça, ficou ao lado dele. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele disse: ele descreveu tudo o que aconteceu com detalhes, mas a causa ele nunca conseguiu falar. Eu sempre comento com as pessoas que me questionam sobre isso e sobre o fato dele ter o meu apoio. As pessoas perguntam: você dá assistência ao seu irmão que acabou com a sua família? Eu estou com ele porque eu o conheço. Nós somos irmãos. Eu sempre estive com ele. Sei quem ele é. Ele não é marginal, bandido ou safado. Ao perguntar se o irmão tentou tirar a própria vida depois dos crimes, ele disse: no começo, quando ele confessou, ele pensou em se matar. Eu conversei muito com ele e disse: você sujou, mas vamos limpar isso de cabeça erguida. O Adriano disse que perdoou o irmão e que não queria que ele fosse inocentado, afinal ele não era inocente, mas ele acreditava que o irmão precisava era de ajuda psiquiátrica e não de prisão. E isso, gente, aconteceu também no caso da Suzane von Richthofen, né? O irmão dela, assim que tudo aconteceu, também meio que ficou do lado dela, mas depois ele acordou pra vida, né? Então eu acho que é a mesma situação. Ao você perder todo mundo, ele perdeu toda a sua família, né? Os membros ali da sua família, só restou o seu irmão, é muito difícil, assim, logo de cara se virar contra o irmão. Essas declarações ele deu, assim, logo em seguida ao julgamento. Isso já fazem muitos anos, não sei se permaneceram assim a amizade, se ele, sei lá, ia visitar o irmão na cadeia, se ele dividiu a herança com o irmão, né, que tem essa também, eles receberam bens ali, né, não sei se ele foi o único que teve acesso à herança ou se o irmão também teve, enfim. A defesa, obviamente, entrou com recurso e aí eles conseguiram diminuir a pena dele para 42 anos, 7 meses e 6 dias em regime fechado. Pela legislação brasileira da época em que o crime foi cometido, o tempo máximo que alguém poderia ficar fisicamente atrás das grades em regime fechado era de 30 anos. Então, após ele cumprir uma parte considerável da sua pena, e como ele tinha também um bom comportamento dentro da prisão, a sua defesa começou a pedir a progressão do regime. Apesar das idas e vindas judiciais, ele conseguiu progredir para o regime semiaberto em 2008, sendo transferido para uma ala de progressão em Sorocaba. Então, preso mesmo, ele ficou de 1994 até 2008. E aí ele foi para o semiaberto, que é aquele regime que você fica o dia fora e volta para dormir, né, na cadeia. E em 2014, ele vai para o regime aberto, onde a pessoa tem aí liberdade total, mas com restrições de horários. E pelos cálculos da Vara de Execuções Criminais, a extinção oficial e definitiva da pena dele estaria prevista para maio de 2035. Mas, contudo, todavia, entretanto, em 22 de outubro de 2025, ano passado, o processo penal do Gustavo foi arquivado definitivamente, o que classifica o processo como extinto. A extinção da pena ocorreu porque a justiça entendeu que o Gustavo já havia cumprido toda a sua condenação prevista pela execução penal, considerando aí o tempo que ele ficou preso, as progressões de regime, a pena ela diminui conforme os dias trabalhados, se a pessoa estuda dentro da cadeia, tudo isso reduz, aí eles vão reduzindo dias, né, do tempo da pena, avaliando tudo isso. A dona Justiça achou de bom tom, não é mesmo? Extinguir aí o processo. Então, o seu Gustavo não deve mais absolutamente nada para a sociedade. No fim, o caso do Gustavo Psardo acabou funcionando na história criminal brasileira como um precursor do caso da Suzane von Richthofen. Ele mostrou às autoridades e ao público que a aparente normalidade, a boa educação e o afeto familiar podiam ser máscaras para mentes extremamente calculistas, algo que o Brasil veria se repetir de forma ainda mais midiática com a Suzane aí 8 anos depois. Como eu disse, agora o Gustavo não deve mais nada para a justiça, mas desde 2014 ele já vivia aqui em liberdade, já estava entre
entre nós. Só precisava aí assinar a carteirinha. Então ele refez ou aí retomou a sua vida. Em 18 de janeiro de 2017, um edital de proclamas do cartório de Sorocaba foi publicado em um jornal da cidade informando que o Gustavo pretendia se casar. Na ocasião, ele aparecia com a profissão de serralheiro e a sua futura esposa com a profissão de auxiliar de cobrança. Mas calma, gente, pra quem não entende, pra quem nunca casou, eu nunca casei, mas eu sei, né? Quando você vai casar no civil, quando você vai ali botar a pessoa no seu nome, precisa aí fazer essa publicação no jornal pra que, caso você já tenha sido casado com alguém, possa aparecer aí um reclamante. Não aparecendo nenhum reclamante, tu tá autorizado a casar e a seguir com o casamento, né? Então, por isso que teve a publicação, o que supostamente nos faz entender que ele é casado. Depois disso, ainda em 2017, ele abriu uma empresa lá em Sorocaba no ramo de serviços de pintura em edificações. Então, o seu Gustavo trabalha aí como pintor. Pouco se sabe da vida do Gustavo, da vida que ele leva desde que ele cumpriu aí toda a sua pena. Segundo informações apuradas em Sorocaba, ele é uma pessoa reservada e procura viver com discrição. Ele vive com a esposa e um filho. Sim, o casal tem um filho. E recentemente ele ressurgiu nas redes sociais com um sobrenome diferente, postando fotos ao lado da esposa e do filho. Eu fiquei sabendo disso através de uma reportagem num jornal que chama O Vale, mas eu não achei o Instagram dele, né? Ele mudou de nome, então eu não achei, mas também não procurei muito não, porque também não acho legal a gente ficar divulgando foto atual da pessoa, porque provavelmente ele quer que o crime caia em esquecimento, mas agora com o advento da internet isso tá difícil, né, gente? Porque vem aqui os canais de crime e, né, revivem os casos, então é bem difícil cair no esquecimento. Mas ele vive aí uma vida tranquila, casado, foi fazer lá a sua progressão de pena, fazer o seu semiaberto lá em Sorocaba, acho que gostou da cidade e por lá ficou. Esse caso abalou o Brasil e principalmente a cidade de São José dos Campos. E em uma postagem no Instagram sobre o caso, eu vi vários comentários de pessoas que conheciam eles, que conhecem a casa em que ocorreu o crime, né? E não é que a casa acabou virando uma lenda local, gente. Sim, eu assisti muitas reportagens sobre o caso. E tem um rapaz, eu vou colocar o nome dele aqui, ele estava escrevendo um livro sobre o caso. E ele deu uma entrevista num podcast. E aí esse podcast fez cortes e colocou lá no Instagram. E foi nessa postagem no Instagram que eu li os comentários. E tem muito comentário legal, gente. Tem comentário de gente, né, falando que estudou com eles, que conhecia eles, pessoas, jornalistas que cobriram o caso na época. Eu acho que tem um comentário também do filho do juiz, né, do julgamento ali, enfim, tem muito comentário legal. E aí foi lendo lá que eu vi que tem essa lenda urbana lá na cidade, a casa acabou ficando, gente, mal assombrada depois do crime, vocês acreditam? Uma situação assim muito triste, né? Mas que acabou virando aí uma lenda local. E, gente, é bem assustador. Gente, começou a missa aqui na rua. Vocês acreditam? Não sei se vocês vão ouvir, mas vai ter um padre de fundo aí, dando uma abençoada. E olha só, até tem a ver com o tema. Eu vou ler pra vocês aqui, então, alguns comentários. Eu separei 3 comentários que elucida aí esse negócio da lenda urbana que rodeia ali a casa. Tem esse comentário aqui. Tem várias lendas urbanas que rodeiam essa casa. A mais contada, eu acho que é que a casa ficou por muito tempo assombrada. Pessoas que tentaram morar lá depois não aguentavam os choros, gritos, pedido de socorro que ouviam no decorrer da noite. Depois ficou muito tempo fechada, mas um tempo depois começaram a alugar para comércio. Mas ninguém parava e sempre as mesmas histórias. A sensação de que nunca estarem sozinhos e coisas estranhas acontecendo. De novo fechada, aí muito tempo depois veio a família deste pet shop e se instalaram lá. Porém, dizem que são católicos e pediram para um padre ir lá fazer uma oração forte e benzer a casa e recomendar as almas. Se é verdade, eu não sei, mas enfim, eles estão lá há anos. A casa agora realmente é um pet shop.
Então, a chuva voltou, gente. Não sei se... Gente, chuva, padre. Esse caso tá difícil, né? Bom, vou ler os outros comentários. É verdade, sou filho do proprietário do primeiro comércio que lá teve, a Inf Informática. E meu pai passou por muitas questões espirituais lá, inclusive com pastores e padres visando abençoar o local. Ficamos lá no imóvel por aproximadamente 10 anos, se não me engano. Eu era criança. Outra pessoa comentou: quase aluguei a casa na Avenida Cidade Jardim, ao lado da esquina onde tem a Farmácia Vermelha. Estava muito barato o aluguel para uma rua muito movimentada. Fiquei desconfiada quando um belo dia já estava com toda a documentação pronta para assinar o aluguel e recebi uma ligação misteriosa me contando o que aconteceu ali. Fiquei tão chocada que não assinei e ainda xinguei a corretora por omissão. Hoje a casa está alugada e, por incrível que pareça, é uma clínica veterinária. O meu ramo também é clínica veterinária. Último, gente. Isso aconteceu no bairro Bosque dos Eucaliptos, do lado da Farmácia Vermelha. Essa Farmácia Vermelha é famosa em São José dos Campos, hein, gente? A casa é assombrada. Já entrei na casa quando era escola de inglês, há muitos anos atrás. No banheiro eu entrei sem saber do acontecido e ao sentar no vaso, juro por tudo que é mais sagrado, senti um frio horrível e uma sensação que tinha uma moça chorando. Saindo de lá, comentei com uma amiga o acontecido. Foi aí que ela me contou a história da casa. Hoje funciona um pet shop no local. Chuva que Deus deu, mas eu vou continuar com chuva. E assim, gente, triste, né? Porque a casa virou uma lenda urbana e dizem ser mal assombrada. Mas quem são as assombrações, né, gente? É ali o choro de quem morreu ali. É o grito de desespero de quem morreu ali, sabe? É muito forte. Se você é de São José dos Campos, me deixe saber aqui nos comentários se você conhece sobre essa lenda urbana aí da casa deles. Se realmente, né, isso acontece. Eu espero que o comércio que lá está hoje seja muito do abençoado e que esteja indo muito bem. E, enfim, tudo muito impressionante. Bom, o caso do Gustavo Pissardo desafia a psicologia criminal até hoje. Sem brigas por dinheiro, sem histórico de violência, uma vida inteira de bom comportamento destruída em uma única madrugada de fúria e frieza. O caso permaneceu marcado justamente por essa divisão. Até hoje existe debate sobre o quanto as alterações neurológicas e psiquiátricas influenciaram o comportamento do Gustavo naquela madrugada. Para alguns especialistas, havia sinais claros de comprometimento mental relevante. Para outros, o modo como ele agiu antes e depois dos assassinatos revela planejamento, autocontrole e consciência. Décadas depois, o julgamento continua sendo lembrado como um dos exemplos mais complexos envolvendo psiquiatria forense e direito criminal no Brasil. O que você acha que aconteceu na mente daquele jovem que tinha um futuro brilhante pela frente a cometer uma atrocidades dessas contra quem mais o amava? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou da forma como eu contei essa história. Se inscreve para não perder os próximos casos. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Um beijo. Tchau.